eletrosfera. Essa que é a região onde nós encontramos todos os elétrons. E por que é tão importante a gente falar da eletrosfera desse jeito? Porque é na eletrosfera, é com os elétrons que nós vamos fazer as principais reações químicas, certo? Então sempre que a gente estiver falando de reação química, de mudança de moléculas, nós estaremos falando de movimentação de elétrons. E tudo isso vai acontecer aqui, ó, na eletrosfera. A gente vai ver hoje também um pouquinho de tabela periódica. Sim, vamos estudar a tabela e saber utilizar a tabela, beleza, galera? Todo mundo me pergunta, professor, o senhor teve que decorar a tabela lá na faculdade? Lógico que não, cara! Tá louco, tá maluco? Tabela foi feita para se consultar e nunca para se decorar, beleza? Por isso que os grandes vestibulares, quando fazem uso de uma tabela periódica, quando há necessidade de uma tabela periódica, eles colocam a tabela lá na prova completinha para você consultar. Beleza? Então a gente vai aprender a usar a tabela periódica, que isso com certeza vai facilitar muito sua vida em algumas resoluções e exercícios. Beleza? E o que esse assunto de eletrosfera vai trazer pra gente? Para começo de conversa, a gente vai ter que falar e entender um pouquinho sobre como os elétrons se encontram nesta região. Beleza? Simbora? Então vamos, que é só sucesso. Então a gente viu um pouquinho sobre Bohr e o seu modelo atômico, certo? A gente lembra lá que no modelo de Bohr, né, nós temos ali o núcleo, né, que ele é positivo. E por que positivo? Porque dentro dele nós temos subpartículas positivas, chamadas de prótons, e também temos lá, não podemos esquecer, das subpartículas neutras, que são os nêutrons. Show de bola! Ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, que é toda essa região onde nós podemos encontrar os elétrons, certo? Para Bohr, nós temos que lembrar que a eletrosfera ela vai ser o quê? Ó? Dividida em níveis de energia quantizada, ou seja, cada camada ali vai ter a sua energia própria, ok? Então nós temos que lembrar que para Bohr, cada camada tem sua energia própria. Dessa forma, a gente sabe que os elétrons que estão num nível energético têm energia diferente daqueles que são encontrados em outro nível, né, ou em outra camada. E assim sucessivamente. E lembrando, eu nunca, jamais poderei ter elétrons entre as camadas, ok? Então, sempre teremos aí os elétrons presentes em uma camada ou em outra. Ou seja, eles têm quantidade de energias muito bem definidas. Beleza? Não podemos esquecer disso. Mas aí, né? Como que foi determinado toda essa ideia da quantização de energia? Tudo isso veio da ideia do espectro de emissão. Que a gente conversou um pouquinho, né? Que a gente viu lá que cada material possui um espectro de emissão diferente, né? Que ele vem, né, do fato da excitação dos elétrons que quando retornam para o seu nível energético original, liberam uma energia excedente na forma de luz. Essa luz pode ser do espectro da região do visível ou não, ok? Ali nós temos a ideia dos espectros de emissão e olha lá, a ideia é sempre de quando o elétron retorna para sua camada de origem, né, dependendo da distância, né, da quantidade de energia que ele absorveu e a quantidade que agora ele está eliminando, a gente vai ter, né, obviamente, um espectro aqui diferente. Mas lembra que eu falei para vocês que o modelo de Bohr não era o modelo mais atual existente, que o mais atual é o de Schrödinger. Mas entre Bohr e Schrödinger, nós temos um carinha aí chamado Sommerfeld, que deu aí uma atualizada no modelo de Bohr, né? Arnold Sommerfeld, ele vai dizer pra gente aí que, olha, se a gente olhar bem, o modelo de Bohr, ele tem uma pegadinha do malandro ali. Porque Bohr, ele previu aí 7 níveis energéticos, né? 7 camadas energéticas, que a gente pode chamar elas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com números, como a gente também pode chamar como K, L, M, N, O, P, Q. Beleza?
Mas o que Sommerfeld percebeu foi o seguinte, né? Aqui, né, deixa eu só voltar um pouquinho, esse seria o modelo de Sommerfeld. Mas por que ele é assim, um pouco diferente? Por que essas órbitas, tá vendo? Elas são diferentes das órbitas previstas por Bohr. Porque, na verdade, para Sommerfeld, existiam mais do que apenas 7 camadas. Existiam pequenos níveis energéticos menores, que a gente vamos chamar, né, nós vamos chamar aí de subníveis, e esses subníveis estariam contidos dentro dessas camadas. Vamos dar uma olhada como que ele pensou nisso? Olha lá. Aqui a gente vai ver um pouquinho do espectro de emissão. Deixa eu vir para cá para ficar mais fácil para vocês. Então, beleza, né? Temos aí o espectro de emissão, né? Olha lá, os elétrons voltando para os seus níveis energéticos, e dependendo de qual camada ele estava e para onde ele vai liberar uma quantidade de energia diferente, e essa energia vai ser no espectro, né, de luz, visível ou não. Mas o que Sommerfeld percebeu é que se você desse zoom, né, se você olhasse bem, né, bem próximo desses espectros, você ia ver que dentro dele haviam níveis energéticos menores ainda. Então, se você olhasse o espectro de luz vermelha, por exemplo, você ia ver que ele não era uma faixa contínua de energia, ou seja, ela era dividida em subníveis menores. O que nos faz perceber que, na verdade, ó, vamos voltar. Opa, quero voltar, na verdade. Vamos voltar aqui e pensar o seguinte: esse cara que saiu aqui, ó, desse último nível energético aqui, né? E voltou para a camada aqui, ó, voltou para essa camada, certo? Voltou para essa camada, ele liberou energia suficiente para cair no espectro do vermelho. Mas quando a gente para e vê que, na verdade, esse espectro vermelho, se a gente der um zoom nele, ele tem níveis energéticos diferentes, ele não é uma faixa contínua, então quer dizer que dentro daquela região de onde ele saiu, daquele nível, na verdade, existiam subníveis menores, onde ele poderia se encontrar. Então, daí Sommerfeld percebeu que, na realidade, os orbitais, né, a eletrosfera, ela não era formada apenas de 7 camadas. Ele percebeu que dentro dessas camadas deveriam haver subníveis energéticos. Subníveis esses que a gente vai chamar de S, P, D e F. Beleza? Tranquilos? Então vamos seguindo. Então a eletrosfera vai ser constituída por 7 níveis de energia, né, que a gente pode chamar de camadas ou órbitas, numerados de 1 a 7. Essa é a forma de a gente chamar, né, pela IUPAC. A IUPAC, galera, vocês vão ver ao longo do estudo de química, esse nominho aparece de vez em quando, tá? A IUPAC nada mais é do que um órgão internacional que determina, né, digamos assim, o que seria a nomeação, como que você dá nome correto para as coisas na química, que seria o nome, digamos assim, mais universal, beleza? Então, para a IUPAC, a gente nomeia essas camadas energéticas, iguais as que Bohr já tinha previsto, de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, também é possível a gente acabar encontrando elas sendo chamadas, né, de KLMNOPIQ, beleza? Cada nível aí energético, ele permite, então, um máximo de elétrons. Então, vou sair aqui um pouquinho para o canto, para vocês verem. Então, se eu tenho nível 1, o nível 1 tem um máximo de elétrons, né? E aí, existe uma equação chamada equação de Rydberg, que é 2n elevado a 2. Então, n sendo o nível energético. Então, 2 vezes 1 elevado a 2 vai dar 2, né? Porque 1 elevado a 2 é 1 vezes 2 dá 2, e assim sucessivamente. Então, essa equação ela vai te dando aí o máximo de elétrons que cabem em cada camada, mas cuidado, porque você vai ver que ela vai dar errado de um ponto em diante. Olha lá, na terceira camada tá tudo ok, 18 elétrons, na quarta camada cabe 32, né? Na quinta camada já está errado, ele preveria 50, mas na verdade é 32. Tá? Então, na verdade, essa equação de Rydberg é uma equação que ela tem uma previsão aí teórica do que seria, né? A gente vê que a sexta e a sétima também vai dar errado, né? Porque olha só, a previsão era que fosse 50, 72 e 98 elétrons, mas a gente percebe que na verdade da quinta camada para frente a gente vai diminuindo a quantidade de elétrons, né? Ela mantém 32 na quinta, cai para 18 e 8. Então, os valores pela equação de Rydberg, eles são meramente teóricos, tá? Então, cuidado. Dica do professor Renan, o que eu faço? Decora. Não tem muito o que fazer, tá, galera? Pensar na equação de Rydberg vai dar BO para você lá na frente, certo? Então, decora esses numerinhos. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, certo? Não é tão difícil.
Mas vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é o mais importante. Quando a gente falar em distribuição por subníveis, aí aquilo vai ser mais importante pra gente. Beleza? Ok? Então, a gente sabe que, olha só, para cada camada energética, nós temos um máximo de elétrons que são possíveis de serem encontrados lá. Então, por exemplo, a primeira camada cabe um total máximo de 2 elétrons. A segunda, um total máximo de 8. A terceira, 18. A quarta, 32, 32, 18 e 8. Certo? Então, essas são as quantidades máximas de elétron que eu posso encontrar dentro de determinada camada. Beleza? Vamos continuar. Os níveis, então, né, os níveis energéticos, as camadas, as órbitas, elas são divididas em até 4 subníveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada nível energético, ele pode ter de 1 a 4 subníveis dentro dele, beleza? E quais são os subníveis? Os subníveis aí serão esses, ó. O S, o P, o D e o F. E cada subnível, obviamente, suporta um máximo de elétrons, tá? Então, assim como cada camada tem um máximo de elétrons lá dentro, cada subnível também vai ter. Por quê? Porque as camadas são, na verdade, formadas de subníveis. Beleza? E vamos ver quais são esses subníveis? Quais são os máximos desses subníveis? Vamos sair aqui um pouquinho para o canto aí, então. Então, vamos lá. O subnível, né, S, P, D e F. O máximo de elétrons vai ser 2, 6, 10 e 14. Isso aqui é legal vocês guardarem. Essas quantidades. 2, 6, 10. Professor, como que chamam mesmo os subníveis? É São Paulo, Distrito Federal, beleza? SPDF. Esses são os subníveis. 2, 4, 10, 14. 2, 6, 10, 14. Falei 4, estava pensando em outra coisa. 2, 6, 10, 14. Beleza? Guardem esses números. E agora a gente vai para um assunto que ele é muito relevante. Distribuição eletrônica. O que é isso? Na verdade, distribuição eletrônica, ele nada mais é do que como eu vou distribuir os elétrons nas camadas, ou seja, nos subníveis. Nós vamos ver distribuição eletrônica por subníveis, não por camadas, beleza? Porque por camadas vocês vão ver que dá errado. Ok? Então a gente sempre vai distribuir por subníveis. Por que é importante saber dessa distribuição eletrônica? É importante porque é ela que vai nos dar muitas das características químicas e até de certa forma em alguns graus maiores, características físicas da matéria, da molécula, como a gente vai encontrar na natureza. Então todas as características físico-químicas da matéria, muitas vezes elas são relacionadas com a distribuição eletrônica. Ok? Então a gente tem que entender mais ou menos como funciona. Professor, os vestibulares vão me cobrar a distribuição eletrônica de um elemento? Eu vou ter que saber fazer a distribuição eletrônica no vestibular? Meu jovem gafanhoto, provavelmente não, tá? Os vestibulares já não cobram mais tanto essa parte de distribuição eletrônica. É pouco comum você ver essa distribuição eletrônica. Assim, faça a distribuição eletrônica de fulano. Não, pouco comum isso acontecer hoje em dia. Porém, saber fazer uma boa distribuição eletrônica muitas vezes se salva em alguma questão, tá bom? Às vezes a distribuição eletrônica, ela não é o resultado final do seu exercício. Porém, ela pode te ajudar na resolução. Então, é importante você saber, pelo menos, ter ideia de como funciona uma distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, o que ela é, então? Os elétrons, eles são distribuídos, né, nos níveis e subníveis, segundo uma ordem crescente de energia descrita num diagrama conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Então, a ordem conforme eu vou distribuir esses elétrons, aonde eu vou colocar eles primeiro e depois, são definidos por questões energéticas. Lembra que eu falei pra vocês? A natureza é preguiçosa, cara. Então, se ela puder ir primeiro num subnível que é menos energético, vai, né? Então, os elétrons vão preferir serem colocados primeiro em subníveis menos energéticos, né? Subníveis de menor energia, para depois irem preenchendo aqueles de maior energia. Ok? Tranquilo? Então vocês precisam saber que o diagrama de Linus-Pauling, esse cara aqui que ele aparece várias vezes na química, tá? Linus-Pauling apareceu várias vezes na química. O diagrama dele segue uma ordem energética. Por isso que vocês vão ver que não é uma distribuição bonitinha, assim, seguindo uma ordem aí linear das coisas como a gente esperaria. Vocês vão ver que é um pouco diferente. Mas é porque a distribuição está seguindo uma ordem energética. Então, os subníveis mais energéticos serão preenchidos depois.
Beleza? Por isso que é essa ordem que é colocada pelo diagrama de Linus-Pauling. Então vamos dar uma olhada como que funciona. Vou sair de canto para dar bastante espaço de tela para vocês aí. Então, nós temos aí os níveis. Cada nível comporta aí, no máximo essas quantidades de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Né? E do lado ali que está colocado aqui quais são os níveis, né? De 1 a 7. Beleza. Nós temos aqui em cima a quantidade máxima de elétrons por subnível. Né? Então, 2 elétrons no subnível S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Aí a gente vai pensar o seguinte, olha só. O primeiro nível, ele comporta um máximo de 2 elétrons. Então, quais subníveis podem compor o primeiro nível? Apenas o subnível S, certo? Porque esse subnível, ele comporta um máximo de 2 elétrons. Então, o primeiro nível, ele tem um máximo de 2 elétrons, ele só pode ser composto por um subnível S, certo? Esse 1 aqui na frente, ele vem para te indicar que é o subnível S da primeira camada, do primeiro nível, beleza? Porque a gente vai ver que todas as camadas aqui vão ter subníveis S, por exemplo. Só que se eu só colocar o S aqui, esse S ele é referente ao segundo nível, ao terceiro, quarta, quinta, sexta ou sétima camada, né? Então a gente coloca o 1 na frente, indicando que ó, é o subnível S da primeira camada, beleza? Então a primeira camada é composta de apenas um subnível, que é o subnível S. Se a gente pegar a segunda camada, então, ela tem um máximo de 8 elétrons. Esses 8 elétrons, então, tem que ser subnível S e P. Porque, olha, subnível S cabem 2, subnível P cabem 6. Beleza? Então, 2 com 6, dando um total de 8. Então, por isso que são subníveis S e P que estão compondo aí o nível 2. Lembrando, olha lá, o 2 na frente dos subníveis nada mais está indicando do que ao nível, né, de pertença aí do subnível. Né? Então, por exemplo, o subnível S aqui, ele está com 2 na frente, então esse subnível pertence ao nível 2. Beleza? E assim vão ser para todas as minhas camadas. Né? Então, a terceira camada vai ter que ser 3S, 3P, 3D. A quarta camada já vai ter que ser o quê? 4S, 4P, 4D e 4F, para completar 32. E é óbvio que daí da quinta para frente vai ser um repeteco dessas outras três aqui, né? Que vai ser 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D e 7S, 7P. Beleza? Aqui está montado o diagraminha, mais ou menos, né? Agora a gente vai ver como que faz a distribuição. Então a gente sabe que os elétrons vão ter que estar distribuídos ao todo nesse diagrama. Agora o diagrama ele vai seguir sempre essa ordem do que a gente chama de ordem das diagonais. Olha só, eu vou sempre seguir essa ordem para distribuir os elétrons. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar sempre pelo subnível 1S. Tá, eu tenho uma quantidade X de elétrons, né, e vou começando. Então eu coloco primeiro 2, que é aqui, que é o máximo que comporta, então eu só posso colocar 2 aqui. Posso colocar menos que 2, professor? Por exemplo, o hidrogênio, que tem um elétron só. Tudo bem, se um elétron fica aqui. Eu nunca posso passar do limite do subnível. Então, se o subnível S comporta 2, são 2 elétrons que vai aqui. Beleza? Se você tiver menos, pode pôr. Agora, se você tiver mais, o restante vai para onde? Seguindo a ordem, é para o 2S. Depois, eu vou para o 2P, 3S, 3P. E aí, olha só, se a gente seguisse por linha, o que aconteceria? Eu iria primeiro, né, 1S, daí depois 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, se a gente fosse na linha. Mas como é diagonal, olha só, é 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. O 4S, ele é preenchido antes do 3D, mesmo esse 3D sendo um subnível de um nível energético mais interno, tá? Por isso que a gente tem que seguir o diagrama de Linus-Pauling. Não podemos fazer a distribuição por camadas, seguindo linhas, certo? Por quê? Porque a gente não respeita daí a questão dos níveis energéticos, a gente não está respeitando a quantidade de energia necessária para a gente conseguir fazer distribuições aqui. Lembrando que os mais energéticos, aqueles com energia mais elevada, são preenchidos depois, né? Então, olha só, seguindo aí a bolinha, ela vai mostrar mais ou menos aí como é que a gente segue a ordem de distribuição. Olha lá, certo? Aí vem 2P, 3S, 3P,
4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d e 7p. Beleza? Então, essa é a ordem de distribuição. Então, demonstra, né, a distribuição eletrônica, o que é? Demonstra como os elétrons estão inseridos, os níveis e subníveis do átomo, né? Para átomos neutros. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para átomos neutros, que são os átomos que estão lá na tabela periódica do jeito que a gente vê, beleza? Vamos começar com o ferro, que é 26 o número atômico do ferro. Veja, se o ferro tem número atômico 26, então quer dizer que ele tem que ter 26 elétrons. Então, a gente começa com um S. Se eu colocar um S26, jogar os 26 elétrons no primeiro subnível, eu posso? Não, porque o primeiro subnível, né, o subnível S, ele só comporta no máximo 2 elétrons. Então, eu não posso. Eu tenho que pôr só 2. E aí, ficam faltando, eu continuar distribuindo aí, então, 24 elétrons. Beleza? Eram 26, 2 eu já coloquei no subnível 1S. Qual que é o próximo subnível se a gente seguir aqui? Ó? O próximo subnível agora, seguindo o diagrama, é o subnível 2S. Eu posso jogar, então, 24 elétrons no subnível 2S? Não, não posso, porque, como eu falei, o S comporta no máximo 2. Então, eu colocaria 2 e ficariam faltando 22 elétrons. Beleza? O próximo subnível que eu vou distribuir agora, depois do 2S, seguindo a ordem de Linus Pauling, é o 2P. Posso colocar os 22 elétrons no 2P? Não posso. O P comporta no máximo 6 elétrons. Então, eu vou colocar 6 e vão sobrar 16, certo? Vão ficar faltando 16 elétrons para eu distribuir. Sigo a ordem aí. Depois do 2P, eu venho para o 3S, beleza? Então, vamos lá. Posso 16 no 3S? Não, subnível S, só 2 elétrons, marmelada. Pô, então vamos lá. Então, 2 elétrons vai ficar com 14 elétrons, certo? Dou continuidade. 3P é o próximo subnível. 3P vão 6 elétrons, né? Nível a quantidade máxima, ficou faltando 8. Próximo subnível é o 4S. Então, 4S cabe 2. Coloco 2 ali, vão ficar faltando 6 elétrons. Depois do 4S, se a gente vir aqui para o diagrama, depois do 4S, a gente vai para o 3D. O D comportaria no máximo 10. Como eu tenho 6 elétrons, eu posso colocar esses 6, todos esses faltantes, no D. Porque, veja, o máximo dele é 10. Então, menos do que isso eu posso colocar. Então, eu terminaria com D6. Essa é toda a minha distribuição eletrônica, escrita de forma linear, tá bom? Você pode montar o diagrama desse jeito e ir colocando um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Sem problema nenhum, beleza? Essa é só um escrito linear. Aí, galera, o que é importante a gente ver, né? Existem alguns detalhes, algumas coisas que é importante a gente observar na distribuição eletrônica. Primeira coisa mais importante, tá vendo esse cara aqui? Tá vendo que ele é o que tem um número maior na frente? 4, certo? Então quer dizer que ele faz parte da quarta camada, do quarto nível energético. Então quer dizer que o quarto nível energético, a quarta camada, é a camada mais externa, certo? Porque nós temos a camada 1, 2, 3, né? E a quarta camada. Se a gente olhar para essa distribuição, fica mais fácil, ó, um S, né? Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Beleza? Essa, por ser a camada mais externa, é a camada que nós vamos chamar de camada de valência. Beleza? É sempre a camada mais externa da distribuição eletrônica. Ela vai ser a camada de valência. Por que ela é importante, galera? Vocês vão ver lá na frente, quando a gente for falar das teorias de ligação química. Tá? Nessa parte de teoria de ligação química, saber qual é a camada de valência é muito importante. Beleza? O 3D6, ele é o subnível mais energético. Não confundam camada de valência com subnível mais energético. Beleza? Ele foi o último a ser preenchido. Quer dizer que ele é o que tem a maior energia possível, né? Foi o último carinha a ser escolhido no baile, porque ele era o mais feio. Mentira, porque ele era o mais energético, tá bom? Eu, por exemplo, era o primeiro a ser escolhido no baile, porque eu sou gatíssimo, certo?
Não, antes eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo na época, tá? Quando eu tinha... Até os meus 18 anos eu tive cabelo. Eu perdi cabelo cedo. E pra ajudar, agora eu tô ficando com a barba branca cedo também. Maravilha, né? Careca, grisalho, de barba, né? Eu falei assim... Porque eu pensava assim, olha que beleza, né? Eu não tenho cabelo, nunca vou ficar grisalho, vou ficar com o cabelo branco, né? Mas agora a barba vai ficar branca. Maravilha, né? Mas a gente pinta, né? E se alguém fala assim, mas é preto assim... Ó, pintei, paguei, é meu, acabou, né? Assim funciona. Então não confundam, galera, subnível mais energético com camada de valência. Subnível mais energético significa que aquele subnível que foi o último a ser escolhido porque era muito mais energético. Então os elétrons preferiram ir para todos esses subníveis para depois ir nesse cara. Tá? É o que restou, então vamos com ele, né? Agora a camada de valência é a camada mais externa, né? E ela comporta todos os subníveis que tiver ali dentro dela, beleza? Show de bola? Ok? Tranquilo? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. Regionalização do Brasil. Vamos pegar nosso paizinho aqui, ó, e regionalizar ele. Primeiro aí que a gente precisa analisar a localização, né? O Brasil está localizado na América do Sul e é o quinto maior em território. Primeiro, Rússia, que está indicando aqui, ó, em cima, Rússia. Segundo, Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. Detalhe, os Estados Unidos é quarto por causa disso daqui, ó. Por causa do Alasca. Esse território contínuo dos Estados Unidos aqui, ó, é menor que o território brasileiro. Porém, os Estados Unidos comprou o Alasca no século XIX. E aí, o território estadunidense é maior que o Brasil. E detalhe, hein, eu vi uma analogia corrigindo a inflação da época. O Alasca custou menos que o Cristiano Ronaldo custou para o Real Madrid. Olha aí, ó. Olha uma analogia aí. No século XIX, obviamente. Vamos entender aí, ó, agora. Certo? Brasil. Olha aí, nosso território lindo. Ó, o Brasil tem uma grande extensão territorial. É considerado um país continental. É o quinto maior território nacional do mundo. Isso apresenta vantagens para o território nacional, mas algumas desvantagens, certo? E é comum em prova o cara cobrar isso de vocês. Vantagens de o Brasil ter uma grande extensão territorial. Maior quantidade e diversidade de recursos naturais. E mais poder pelo espaço controlado. Isso é uma vantagem. Espaço é poder, território, a gente conversou sobre isso. E quando a gente fala recursos naturais, é variados. Solo, uma diversificação. Recursos minerais, diversificado. Clima, tudo diversificado. Né? A vegetação, diversificada. Isso traz elementos muito favoráveis para o país. Só que a desvantagem, vamos lá, pensar na desvantagem. E justamente essa desvantagem está muito associada com o nível econômico do Brasil, pensando na teoria norte-sul, pensando na questão de desenvolvido e subdesenvolvido. A desvantagem é uma complexidade administrativa, que exige o quê? Gastos financeiros
Isso aí já é um problema. E capacidade de gerenciar. Então, uma grande extensão territorial não são só vantagens. Apresenta alguma desvantagem, sim. Uma complexidade de gerenciar. É difícil, ainda mais o Brasil. A gente vai falar sobre clima, vegetação. O Brasil tem grande parte da floresta amazônica. Isso é muito problemático. Muito problemático. Por quê? Porque a floresta é densa. Como que você vai controlar a entrada e saída? A gente sofre com entradas de contrabandos, tráfico de drogas, armas. Tudo vem ali, né? Tudo não, mas grande parte desses problemas sociais do Brasil relacionado ao contrabando vem pela floresta amazônica devido a essa complexidade de administrar a fronteira do território nacional. Beleza? E dinheiro, enfim. É um problema, é uma desvantagem. Tudo bem? Mas a vantagem, ela é relacionada principalmente com os recursos naturais. E aí, ó, a gente vai regionalizar, e a principal regionalização do Brasil, ou seja, a gente divide em regiões do Brasil de acordo com o IBGE. Quem é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E como que ele regionaliza? Né? Ele faz um levantamento de informações geográficas, estatísticas e cartográficas para o governo brasileiro. É ele responsável pelo censo. Então, a nossa divisão oficial político-administrativa é feita pelo IBGE. E como que o IBGE faz essa divisão? É a denominada macro-região do IBGE. É a divisão oficial, como eu disse para vocês, político-administrativa. Tem um intuito administrativo de controlar as despesas na administração do território nacional, considerando vários fatores, não é um só. Leve em consideração a formação histórica do Brasil, o desenvolvimento, certo? População, economia, clima também, os fatores naturais, entre em consideração, para fazer essa macro divisão do IBGE. E como que é feita essa macro divisão aí, né? Como que foi feita ao longo da história? Olha aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeira, ó. Observe aí na tela. 1940, primeira divisão aí regional do Brasil. Certo? Primeira divisão regional do Brasil. Então você que já é familiarizado com o mapa do Brasil, olha aí, ó. Mato Grosso não era dividido com Mato Grosso do Sul. Goiás não era dividido com Tocantins. Beleza? Segunda aí, ó. Segunda, continua, né? Continua mais ou menos no mesmo formato. O que diferencia aí? Vamos lá. Ó, o Mato Grosso não existia Rondônia aqui, ó, em 1940. Aqui você já tem território de Rondônia na década de 70. Tudo bem? São essas divisões. E hoje, né, a divisão regional atual. Então vamos lá. Divisão regional atual, que é a mais importante. E aqui você é fácil, você ao longo da sua vida estudantil, com certeza já consegue decorar mais ou menos como que o território nacional é subdividido. Então, ó, em verde aí, ó, é a região norte. Beleza? Região norte. Leve em consideração, ó, vamos lá, região norte em verde. Leve em consideração esses estados aqui, ó. Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Só para vocês se familiarizarem, tá, gente? Só para vocês se familiarizarem. Corresponde aqui, ó, 7 estados da federação. Segundo aí, ó, segundo. Deixa eu dar melhorar aqui, ó. Segundo, ó, vou ter que sair aqui da tela. Deixa eu vir para cá, ó. Aqui, ó, Nordeste. Em amarelo aí, ó, Nordeste. Vamos lá. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o grandão aqui, ó, Bahia. 9 estados da federação. Detalhe que eu chamo a atenção aqui para vocês. Levando em consideração os estados da região norte e os estados da região nordeste, já são quantos? Já são 16 estados. Já é a grande maioria. Isso dá um poder político para os caras, principalmente no Senado. Porque a política, né, leva em consideração o Senado, né, a eleição legislativa, leva em consideração 3 senadores por estado. Então, quem tem mais estado no Brasil? Região norte e nordeste. Tudo bem? Tranquilos? Seguindo aí, ó. Centro-oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás, mais o Distrito Federal.
que é o distrito que é a capital do Brasil, onde está Brasília. Tudo bem? Aí fica fácil, né? Sudeste, a nossa região, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí nós fechamos. Nós fechamos em 5 macro-regiões. Como que foi feita essa sub-região? Olha aí, ó. Tem uma imagem animada aí para vocês. Um GIF, certo? Feita dessa forma aí. Olha aí. Deixar passar mais uma vez, ó. Olha lá, de novo. Olha que legal. Olha que tecnologia maravilhosa. Vamos lá, gente. Leandro, só existe a forma oficial de regionalizar? Não. Nós temos outras formas de regionalizar o Brasil. E nós temos 2 grandes formas, bem famosas aí ao longo da história, que a gente vai chamar para vocês. A primeira é a região geoeconômica proposta pelo Pedro Pinchas Geiger, e divide o Brasil em 3 regiões, levando em consideração o quê? O aspecto econômico de cada área. Então, ó, região geoeconômica da Amazônia, região geoeconômica do Centro-Sul e região geoeconômica do Nordeste. Perceba aí, ó, como que é essa região geoeconômica. Eu quero dar um zoom na parte visual. Perceba, o material chama atenção pra gente, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. O material chama atenção pra gente, em linhas pretas contornadas, a divisão oficial pelo IBGE. Só que o Pedro Geiger aí, ele não respeita a divisão oficial política administrativa. Perceba, em verde aí, ó, ele chama de região geoeconômica amazônica. Ele leva em consideração toda a área da floresta amazônica no Brasil. E aí extrapola a região norte. A floresta amazônica no Brasil leva em consideração todos os estados da região norte, o norte do Mato Grosso, olha aí, Mato Grosso não é região norte, e o oeste do Maranhão, que também não é região norte. Tudo bem? O que ele leva em consideração? Que a economia dessa área está direcionada à floresta amazônica. Então, extrativismo, né, principalmente. Tudo bem? Região Nordeste. Opa! Região Nordeste aqui, ó. Em rosa aí. Região Nordeste. Não tem o oeste do Maranhão. Em compensação, acrescenta o norte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais tem as características geoeconômicas do sertão nordestino. Tudo bem? As mesmas condições econômicas. E é uma região seca também. A gente vai estudar em clima. Certo? Então, leve em consideração todos os estados da região norte, menos a parte oeste do Maranhão, mais o norte de Minas Gerais. Tudo bem? E, por fim, a região Centro-Sul, em amarelo, que aí é o restante do território nacional. Região Centro-Sul, que tem as mesmas características, principalmente urbano e industrial, que ele vai chamar a atenção para a gente. A divisão do professor Milton Santos, 4 Brasis. O famoso professor expoente da geografia, conhecido internacionalmente, Milton Santos. Tudo bem? E o que ele leva em consideração? O meio técnico, científico e informacional. Ele leva em consideração isso. É a divisão do meio técnico, científico e informacional. Leva em consideração a concentração de técnica industrial, técnica científica e centros de fibra ótica para a informação correr. Né? Leva em consideração muito a internet. Né? Ele fez esse estudo aí na década de 90. E aí, são 4 Brasis. Concentrada, a região que vai concentrar mais o meio técnico, científico e informacional. Aí ele divide o Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia. Vamos para a parte visual, que eu quero chamar a atenção para vocês. Ó, vamos lá. A região... A região da Amazônia. Ele não leva em consideração o Tocantins, mas um detalhe diferentemente do Pedro Pinchas Geiger, ele não leva em consideração o Tocantins. Ele coloca o Tocantins na parte centro-oeste. Tudo bem? Então é essa a divisão do professor Milton Santos. Respeita a divisão política administrativa, mas joga o Tocantins. Fala que o Tocantins não tem a concentração técnico-científico e informacional igual a região do Norte. É mais parecida com a região técnico-científico e informacional do Centro-Oeste. O Centro-Oeste, por sua vez, acrescenta o Tocantins. Região Nordeste é toda a região Nordeste mesmo. E a região concentrada leva em consideração quem? Sudeste e Sul do país.
na questão oficial. Tá? E aqui, gente, a concentrada é a mais importante. É a que apresenta a melhor infraestrutura, é o meio técnico, apresenta os centros de pesquisas, as grandes universidades do Brasil estão localizadas nessa região. A região concentrada, concentra o meio técnico, científico e informacional. Uma complexa infraestrutura. O Brasil, a gente acabou de ver, né, que é um país subdesenvolvido, porém, pensando em tecnologia, onde vai concentrar no território nacional, principalmente na região sudeste, mas ele dá uma estendida para a região sul também. É o polo industrial, econômico no território nacional. Certo, gente? Tranquilo? E aí nós encerramos aqui a nossa discussão sobre a regionalização do Brasil. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Pronomes relativos. Bom, o próprio nome dos pronomes já demonstra a função dos pronomes, né, Laurinha? Pronome relativo, adivinha? Faz relação, é isso aí mesmo. Conecta as oraçõezinhas bonitinhas, beleza? Que nós temos. Além de tudo isso, os pronomes relativos, eles introduzem oração subordinada adjetiva. Os pronomes mais lindos que nós temos no planeta. Nós temos dois grupos de pronomes relativos, ok? Dois grupos. Nós temos um grupo que se chama, olha que bonitinho, um grupo que se chama grupo anafórico. Márcio, o que é um pronome anafórico? Eu disse para vocês na aula passada o que é um pronome anafórico, chuchu. Um pronome anafórico é aquele que retoma elementos anteriores, retoma elemento anteriormente citado, né? Quais são os pronomes que fazem isso? Olha lá, o que, o qual e o quem e o onde. Esses são os pronomes que se chamam pronomes anafóricos, beleza? Até colocar aqui um Szinho para nós termos ali anafóricos bonitinhos com plural. Beleza? Então, pronomes anafóricos. Aí você tem o quê? Aí você tem o pronome catafórico. Ou seja, só tem um pronome relativo que funciona como catafórico. Catafórico, só para lembrar, é aquele pronome que anuncia, que avisa que tem coisas na frente, anuncia o que está na frente. Então, quem é ele? Ó, pronome catafórico é o nosso querido amigo cujo, beleza? Então, são esses caras aí, ó. O cujo é catafórico, o que, qual, quem e onde são anafóricos. Detalhe importante, tá, gente? Em especial, a palavra que é o pronome relativo mais comum que nós encontramos por aí, olha que bonitinho. O quezinho, ele é o cara que mais aparece por aí. Tem mais, ele tem muitas funções. Às vezes ele não é pronome relativo. Às vezes ele acontece como conjunção, às vezes ele acontece como partícula de expletivo, pronome interrogativo, o que é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando ele é pronome relativo, e como é que eu vou identificar isso? O que, quando é pronome relativo, ele pode ser trocado pela palavra qual.
Aliás, todos os pronomes relativos do conjunto anafórico só são pronomes relativos mesmo se eles puderem ser trocados por qual. Então, o qual, o quem, olha lá que bonitinho, o onde. Então, a palavra qual é a nossa referência de teste, tá? Você está no meio da frase, você não sabe se o pronome que você tem na mão é um pronome relativo, o que você faz? Você tenta trocar esse cara por qual. Se der para trocar por qual, ele é um pronome relativo, beleza? O cujo não tem conversa, o cujo é isso aí mesmo, é isso aí, beleza? Então, bora lá. Algumas informações importantes. Então, primeira coisa que nós vamos trabalhar é o conjunto anafórico, beleza? Então, como assim, Chuchu? Vamos lá, vou apagar aqui, ó, o catafórico e vamos brincar no conjunto anafórico. Então, o primeiro cara aí é o nosso bom e lindo, maravilhoso que. O nosso quezinho, ele é o cara, beleza? Ele é o cara maravilhoso, bonito, que só. Vou até puxar para cá para sobrar mais espaço para nós. Olha que bonitinho, sobrando mais espaço para nós. Então, vamos lá, ó. Seguinte, lindinho. Vamos brincar um pouquinho com os anafóricos. Vamos entender de que maneira que esses caras atuam dentro do texto. Os pronomes relativos são os caras mais importantes no que a gente chama de coesão, beleza, lindinho? Então, os caras ali são os caras mais importantes no conjunto da coesão. Por quê? Porque eles conectam elementos e isso é extremamente importante. Vou fazer duas frasezinhas aqui para vocês, ó. Eu vi o gato. Olha que bonitinho. O gato era peludo. Olha que coisa mais linda, mais fofa, mais gostosa. Eu vi o gato era peludo. Olha que bonitinho. Pegou? Legal. Você vai perceber que nós temos duas vezes a palavra gato aqui. Então, quando você vai juntar essas frasezinhas, uma dessas palavras gato vai virar um pronome anafórico aí do grupo de cima, beleza? Então vamos lá. Você pega, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse gato aqui e eu tenho esse gato aqui, beleza? Eu vou juntar essas duas frases e vou atuar. Olha que bonitinho. Então vamos lá. Vou primeiro manter essa aqui, ó. Eu vi o gato que era peludo. Beleza? Então vamos entender o que aconteceu, Chuchu. Olha lá, aquele gato lá de cima, ele virou esse gato aqui de baixo, ok? Aliás, esse quezinho aqui de baixo. Então, é isso que o pronome relativo faz. É basicamente isso que o pronome relativo faz. Ó, esse gato de cima é exatamente esse mesmo quezinho de baixo aí, certo? E toda vez que você encontrar a palavra que funcionando como pronome relativo, e como é que eu vou descobrir isso? Eu troco por qual para ver se é isso mesmo, ó. Então, gato é menino, então eu ponho o, porque é gato, é menino, ó, o, qual. Se encaixar, aquilo ali é pronome relativo mesmo. Olha lá, ó. Eu vi o gato, o qual era peludo. Então, já encaixou, já saquei, já entendi. Eu vi o gato, o qual era peludo. Maravilhoso, beleza? Olha que bonitinho, maravilhoso. Olha que coisa mais fofucha do mundo. Olha lá, ok? Legal. O que e o qual automaticamente retomam o antecedente, beleza? Isso aqui é função anafórica. Então, ó, o que ele sempre retoma o elemento anterior. Tudo bem? Bonitinho? Olha lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Claro que eu poderia ter utilizado esse que aqui, ou esse gato aqui para substituir e daria na mesma, tá? Só para você entender o que seria, ó. Olha lá, vou fazer uma frase dissociada aqui só para você entender, ó. O gato que vi era peludo. Olha lá, então o gato que eu vi era peludo. Olha que bonitinho. Tá vendo esse aqui? Mesma coisa, ó, Chuchu. Ele retoma o antecedente dele aqui, ó. A diferença é que eu troquei esse gato aqui e não o outro, tá? É a mesma coisa. E claro, do mesmo jeito dá pra você trocar por qual, ó. O gato, o qual vi. Simples assim, entendeu? Todo mundo understand? Então esse é o primeiro passo aí dos pronomes relativos. Pronomes relativos. Então grupo anafórico ainda, hein? Então vamos lá. Esse trocar por qual aqui, ó, esse trocar por qual pode resolver um problema bom, um problema maneiro, que é um problema de ambiguidade. Como é que é essa história, Márcio?
Atenção, atenção, atenção. Quem vem lá? Quem vem lá? Atenção, quem vem lá? Bonitinho, bonitinho, maravilha. Olha lá, atenção, quem vem lá? Bom, lindos, olha lá. Ambiguidade. Claro, com que o que eu vou dizer para vocês aqui, necessariamente, não acontece sempre, tá? Vou explicar para vocês por quê. Então, vamos lá. Vamos, olha que bonitinho, vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Então, olha que bonitinho. Vamos à casa de Arnaldão, que era horrível, beleza? Anotou, anotou, anotou? Oh, olha lá, vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Bom, qual é o problema aqui, Márcio? O problema é que esse quezinho fantástico que aqui está, olha que lindo que ele é, ó. Esse quezinho fantástico que aqui está, ele na verdade, ele é invariável. O que significa isso, Márcio? Significa que esse cara aí, ele não tem uma conexão clara com o antecedente. O problema é que, na verdade, nas outras frases que eu pus para vocês, nós tínhamos um antecedente só. Aqui nós temos mais de um antecedente possível. Então, isso que eu vou explicar só vai funcionar em que situação, Márcio? Só vai funcionar quando houver mais de um antecedente possível e quando, olha lá, eu só vou conseguir resolver problema de ambiguidade se houver mais de um antecedente possível e esses antecedentes possíveis anteriores aí, se eles tiverem algum tipo de diferença, ou no gênero ou no número, tá? Então, ó, vamos à casa de Arnaldão. Casa é feminino, Arnaldão é masculino. Beleza, chuchu. O que tá retomando quem, ó? O que tá retomando qualquer um dos dois. Calma lá, ó, vamos lá. O que é antecedente? Antecedente é o cara que ele vai retomar. Quem que é horrível? Você não sabe se é o Arnaldão ou se é a casa. E você, aí, claro, você não sabe quem é. O que não me dá clareza, porque o que ele é um pronome invariável, ele não tem gênero e não tem número. Então, para resolver o problema de ambiguidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma maneira de conectar aquilo de forma mais direta. Isso só dá para fazer, repito, se os antecedentes possíveis tiverem gênero e ou número diferentes, ok? Então, se tiverem gênero ou número... Isso, depende. Quer ver, ó? Se eu colocar aqui o qual... Olha que bonitinho. Eu estou retomando Arnaldão. Se eu pegar aqui o qual, eu estou retomando Arnaldão. Beleza? Mas eu posso também, de repente, se eu quiser, fazer assim, ó. A qual. Então, ó. Se eu disser a qual, eu estou retomando casa. Então, essa é a diferença básica. Entendeu? Então, olha lá. Olha que bonitinho. Aqui eu estou fazendo o Arnaldão. E aqui eu estou fazendo casa. Então, basicamente, isso só dá para fazer, repito, isso só dá para fazer se os antecedentes aqui tiverem gênero ou número diferentes, beleza? Porque se tiverem se nós tivermos aqui dois meninos ou duas meninas, ou dois elementos no plural, ou dois elementos no singular com o mesmo gênero, dá problema. Aí não adianta, você tem que refazer a frase, beleza, chuchus? Tudo bem? Então, ó, quando você puder, né, você troca ali o quezinho por qual. Por quê? Porque você consegue fazer ali uma conexão um pouco mais clara, né? O qual ele conecta mais diretamente. Por quê? Porque ele tem gênero, ó, menina, menina, menino. Então eu vou retomar só elemento no plural, no masculino, vou retomar só elemento no feminino. E se eu tivesse aqui os quais, eu retomaria um elemento no masculino plural. Tudo bem? Particularmente gosto muito de usar qual, porque se direciona mais claramente aí os elementos. Ok? Maravilha. Então, ok. Ainda falando dos caras que são anafóricos, beleza? Vamos lá, ó, que bonitinho. Vamos aqui, o onde. O onde, chuchu? Olha que bonitinho. O onde, ele é um pronome relativo anafórico, beleza? Só que é o seguinte, esse cara aqui, ele só pode retomar ideia de lugar. É isso aí, ó. Retoma
ideia de lugar. E tem mais, tá? Lugar físico. Físico. Você vai ver o que significa exatamente isso, tá? Ó. Então vamos lá. Você não pode colocar onde em qualquer lugar. Eu sei que muita gente adora usar onde porque é mais bonito, né? Mas não pode. Quer ver? Ó? A casa onde moro é linda. Olha que coisa mais fofa do mundo. A casa onde moro é linda. Linda, linda, linda. Tá vendo esse onde aqui, Chuchu? Então, ó, esse onde aqui, ele está retomando um elemento anterior. E o elemento anterior que ele está retomando, ó, é casa. Agora, o mais importante de todos aqui, tá? De tudo. O importante aqui de casa é que casa é um lugar físico, um lugar real, tá? Então eu posso usar o onde. Por que você está falando isso? Porque existem situações em que a gente não tem ideia de lugar assim. Então olha lá. Atenção. Lugar Ops, que é isso? Olha lá. Lugar virtual. É isso aí. Que papo de louco, mano. O que é lugar virtual, ué? Que lugar virtual? Tipo internet. Olha lá, vamos lá. Quer ver? Ó, a situação em que estou é grave. A situação em que estou é grave. Tá vendo aí, ó? Seguinte, Chuchu. Olha lá o situação. Situação não é uma ideia de lugar físico. Portanto, fofura, eu não posso colocar onde. Eu tenho que colocar aí, ó, o em que, porque não está retomando um lugar físico, está retomando um lugar que não é físico, a gente chama de lugar virtual. Beleza? Olha, a situação em que estou é grave. Então é isso aí. Márcio, mas e lá em cima? Eu só posso usar o onde? Ah, o aonde, Vinícius, é outro papo. Eu vou apagar essa lousa e eu explico o aonde, tá? O aonde, na verdade, ou melhor, segura um pouquinho que eu já vou mostrar para vocês onde é que entra o aonde, tá? Senão vai misturar as estações, é na regência, mas dá para usar também. Mas ó, lá em cima dá para usar o em que? Dá para usar o em que. Só não dá para usar, né, o onde aqui embaixo. Lá em cima dá para usar o em que na boa, ó. Em que, olha lá, lá em cima dá para usar o em que. Olha que bonitinho. Ok, ok, ok. Então, retoma ideia de lugar físico, onde. Aí, o em que ele usa em qualquer lugar, em qualquer situação. Tudo bem? E claro, né, meu, não preciso nem usar o quem aqui, né? O quem ele vai usar para pessoa, né? Não tem nada a ver com lugar. Aqui, beleza, beleza, beleza? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Dá para usar qual? Dá para usar qual também. Como é que fica, ó? Ó, olha que bonitinho. É a porque é casa, né? A qual. Vamos ver lá, olha que bonitinho. Seria a qual. No entanto, ó, o que você tem, ó. Você tem um em aqui na brincadeira. Então, em mais a, adivinha o que vai acontecer? Na. Olha que coisa fofinha, ó. Então, a casa na qual moro é linda. Então, vamos lá, gente. O cujo. Cujo. Então, ó, algumas informações importantes sobre o cujo, né? Seguinte, chuchus, coisas que o cujo, só o cujo faz para você, ó. Não, olha que bonitinho, aceita artigo. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, não existe cujo o, não existe cuja, e aí vai, beleza? Então, ó, não existe cujo o, nem cuja a, nem cujos os, nem cujas as. Primeira coisa que você já vai ter na cabeça aí. Beleza? Segunda coisa, olha lá. Primeira coisa aquilo lá. Segunda coisa. Estabelece ideia de posse. Estabelece ideia de posse. Que papo é esse, chuchu? Estabelece ideia de posse. Ou seja, você já vai ver bonitinho aí, tá? Então vamos lá, quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Eu vi o rabo do gato. O gato era
peludo. Então, ó, eu tenho essas duas frasezinhas separadas aí. Ok? Eu vou juntar essas duas frases e o que vai virar o cujo? O cujo, para funcionar, ele tem que estabelecer uma relação de posse. Então, na verdade, o que vai virar cujo é esse pedaço aqui, ó. Eu vi o rabo do gato, tá? É isso aí que vai virar cujo. Então, na verdade, tudo isso aqui, ó, olha que bonitinho, vou ter que colocar com um grifo diferentezinho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vai virar, tudo isso aqui vai virar o cujo, tá? Porque o cujo tem que estabelecer uma relação de posse. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó, embaixo na frase montada, ó. O gato cujo rabo vi era peludo. Olha que coisa mais bonitinha aqui, ó. Então vamos lá. O gato cujo rabo vi era peludo. É isso aí, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem cujo rabo vi é a mesma coisa que vi o rabo do gato. É isso que você está lendo ali, ó. Então, ó, cujo rabo vi é a mesma coisa que vi o rabo do gato, beleza? Detalhes importantes de nós dois. Vocês vão ver que existem dois níveis de informação, ó. Se eu te perguntar o que eu estou falando do gato, a única coisa que eu estou falando do gato é que o gato era peludo. Essa informação que está no meio, ela está fazendo uma menção, ela está fazendo, a informação se dá a respeito do rabo do gato. Então, olha lá, eu tenho duas coisas aqui, duas informações tecnicamente separadas. O gato era peludo, primeira informação, e segunda informação, eu vi o rabo do gato. Então, aqui eu estou me referindo a rabo, aqui eu estou me referindo a gato. São duas coisas totalmente diferentes, beleza? Por esse motivo que a galera quase não usa o cujo, belezinha? Por este motivo, quase não usa o cujo. Detalhe importante, tá, chuchus? O cujo não troca por nada por ninguém. É isso aí e isso aí mesmo. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza? Mas o cujo, ele é inevitavelmente um pronome relativo. A diferença é que em vez de ele retomar um antecedente, ele marca quem está na frente dele ali. Tudo bem?